Vivenciamos tempos de transição. Os avanços tecnológicos vão alterar profundamente a estruturação da sociedade. Não creio que haja área da realidade humana que não vá ser afetada. A esfera política não será exceção. A postura e a atitude, quer dos cidadãos, quer dos representantes eleitos, que vigora na sociedade contemporânea, pede uma reflexão sobre o significado e as implicações inerentes à convivência numa democracia representativa. Em particular, parece-me ser urgente ponderar sobre a amplitude e os limites do papel do cidadão e dos titulares dos órgãos políticos. Adicionalmente, é igualmente importante pensar sobre as consequências da abstenção e do debate entre a igualdade de oportunidades vs. igualdade de resultados. Todavia, antes de começar, como o objetivo é refletir sobre a democracia representativa portuguesa, é fundamental ter isto em mente. Contrariamente à ideia mais comum, não é o sistema político que origina a cultura política. É precisamente o contrário. Quanto maior for a cultura política de um povo, mais esclarecido será o seu sistema político, o seu significado e características. Ora, cultura política requer a experiência e os contributos de gerações para ser sólida. Algo que não existe em Portugal. Esta deve ser a primeira noção que devemos ter. Sem o reconhecimento desta debilidade não é possível aprofundar, nem melhorar a democracia portuguesa. Nesse sentido, é importante expressar estas noções. O Estado não existe a priori. Resulta de um processo de agregação social. E a determinado ponto, foi consolidado politicamente pela tomada de consciência da necessidade de limitar a liberdade impossível poder, ilimitado do rei de forma a concretizar a liberdade possível. E deste, igualdade perante a lei. O Estado é a convenção a posteriori que impede o abuso e a arbitrariedade de todos, principalmente de quem tem poder, enquanto garante a possibilidade da liberdade a qualquer um. Contudo, qualquer ato de liberdade individual, intangível ou não, exercido por qualquer pessoa não é limitado. A liberdade existe dentro dos parâmetros da lei. Ultrapassados esses limites, haverá consequências. Entre liberdade e responsabilidade existe um nexo indissociável que implica capacidade e predisposição de responsabilização, no contexto da civilização ocidental. A base de qualquer menção à dimensão política sustenta-se no pensamento dos antigos gregos. De todas as referências que podem ser feitas, até pelo impacto que tiveram posteriormente e os debates subsequentes que originaram, os nomes de Platão e de Aristóteles são incontornáveis. Posso, eventualmente, estar a ser injusto com pensadores notáveis como Marco Túlio Cícero, Lúcio Aneu Sêneca e Marco Aurélio. Porém, no cômputo geral, as contribuições romanas foram mais perenes no direito. As ideias que surgiram com as revoluções americana, todos os homens nascem iguais e a procura da felicidade, e francesa, o tríplice princípio da liberdade, igualdade e fraternidade, originaram uma mudança sem precedentes na história da humanidade. Estas concepções não possuem o mesmo significado das noções vigentes na antiguidade clássica e quem, na minha opinião, melhor expõe essa diferença é Benjamin Constant, no seu discurso de 1819, de La liberté des anciens comparée à celle des modernes, onde argumenta a defesa e a necessidade de um sistema democrático representativo em detrimento de uma democracia direta. Porém, antes de verdadeiramente discorrer sobre o pensamento constantiano, acredito ser útil reforçar ou recordar algumas circunstâncias que nos parecem esquecidas, para não dizer ignoradas, pelos nossos concidadãos. As concepções supramencionadas são abstratas. São valores e não são instrumentos ou mecanismos. A liberdade é, na minha opinião, o mais alto dos valores. Mas dela decorre toda a responsabilidade. Já George Bernard Shaw dizia: liberdade significa responsabilidade. É por isso que tanta gente tem medo dela. Hoje em dia, se perguntarmos às pessoas o que é a liberdade, dificilmente obteremos uma resposta errada.
Contudo, será ainda mais raro conseguir uma resposta completa. A resposta mais comum será a possibilidade de escolha. Porém, há escolhas. Tangíveis ou intangíveis, não têm consequências. Naturalmente que sim. Logo, liberdade não é apenas a possibilidade de escolha. Liberdade é aceitar as responsabilidades que decorrem das escolhas que fazemos. Inclusive, quando optamos por participar, ou não, no sistema político. E é importante estabelecer a ligação entre liberdade e responsabilidade, por ser só assim que vislumbramos uma terceira dimensão, imprescindível na vida em sociedade e particularmente na política: responsabilização. De seguida, é urgente perceber que não existe igualdade no plano individual. Apenas desigualdade. Só é possível perceber a igualdade se subirmos 2 níveis. O primeiro, os países que também são desiguais e, segundo, a espécie. Consequentemente, só quando observamos a humanidade é que deixamos de distinguir os indivíduos. Neste contexto, evoco Aldous Huxley, cujas palavras aparentam readquirir pertinência no tempo presente. Que todos os homens são iguais é uma proposição à qual, em tempos normais, nenhum ser humano sensato deu, alguma vez, o seu assentimento. Um homem que tem de se submeter a uma operação perigosa não age sob a presunção de que tão bom é um médico como outro qualquer. E quando são precisos funcionários públicos, até os governos mais democráticos fazem uma seleção cuidadosa entre os seus cidadãos teoricamente iguais. Em tempos normais. Portanto, estamos perfeitamente certos de que os homens não são iguais. Mas quando num país democrático, pensamos ou agimos politicamente, procedemos como se estivéssemos certos da igualdade dos homens. O reparo que pode ser feito às palavras de Huxley é que António Costa convive bem com a suspeita do Partido Socialista, PS, agir como uma agência de emprego para os seus militantes. Nem dentro do universo dos militantes socialistas é feita uma seleção criteriosa para os lugares que vão ocupar no Estado. Por fim, a fraternidade, que pode ser perspectivada como a tradução da harmonia que possibilita um meio para ultrapassar o estado da natureza. Kant, se nos abstrarmos de uma perspectiva integralmente idealista, é uma referência. Transpostos para uma Constituição, estes valores, liberdade, igualdade e fraternidade, permitem aos cidadãos perceberem os limites da sua ação, a igualdade da sua condição diante a lei e as regras da convivência social. Por outras palavras, é pela e perante a lei, no plano da cidadania, que as características individuais, embora reconhecidas, são tratadas do mesmo modo e que idênticas oportunidades de realização do desigual potencial individual são facultadas a todos os cidadãos. As liberdades e os direitos individuais resultam da evolução do pensamento e devem-se principalmente aos pensadores do Iluminismo, período conhecido como o século das luzes de 1685 a 1815. Entre outros nomes, podem ser referidos Voltaire, Diderot, Rousseau, Adam Smith, Montesquieu e Kant. Contudo, não é aconselhável dissociar esta era de iluminação do pensamento emergente da Revolução Científica, onde pontificaram os trabalhos de Francis Bacon, René Descartes, John Locke e Baruch Spinoza. Assim, uma das principais diferenças, porventura a principal, entre a antiguidade clássica e as democracias modernas é o aparecimento das liberdades individuais e, por elas, de um novo entendimento de liberdade e privacidade. Como muito bem afirmou Benjamin Constant, os antigos não tinham qualquer noção dos direitos individuais e consideravam conciliável com a liberdade a submissão completa do indivíduo à autoridade do todo. Por outras palavras, na polis, o Estado era e controlava tudo. O coletivo não tinha em conta o individual. Na polis, o Estado subjugava o indivíduo simultaneamente desprovendo da sua privacidade e exigindo-lhe que participasse ativamente na vida pública. As palavras de Constant são disso ilustrativas. Entre os antigos, o indivíduo, quase sempre soberano nas questões públicas, é escravo em todos os seus assuntos privados. Como cidadão, ele decide sobre a paz e a guerra, como particular,
permanece limitado, observado, reprimido em todos os seus movimentos. Não é isso que vivenciamos nos nossos dias, onde a liberdade, privacidade e segurança individual são garantidas e protegidas pela Constituição. Nos nossos dias, o Estado não invade a esfera individual. Este é o diapasão que permite compreender o significado de liberdade como, nas palavras de Lord Acton, a garantia de que todos os homens devem ser protegidos ao fazerem o que acreditam ser seu dever contra a influência da autoridade das maiorias, dos costumes e opiniões. E Lord Acton acrescentou que o melhor teste para avaliar até que ponto um Estado é realmente livre é pelo nível de segurança usufruído pelas suas minorias. Não obstante estas circunstâncias, não posso deixar de reproduzir o aviso que Alexander Solzhenitsyn nos deu quando pertinentemente observou que na sociedade ocidental se manifestava um desequilíbrio entre liberdade para boas ações e liberdade para más ações, que permitia o triunfo da mediocridade. Hoje, decorridos 45 anos, esse desequilíbrio aumentou. Dito isto, retorno ao pensamento constantiano para recordar o que este autor, tendo em mente as diferenças entre os antigos e os modernos, pensava sobre o que deveria ser a postura dos representados. Daí vem, senhores, a necessidade do sistema representativo. O sistema representativo não é mais do que uma organização com a ajuda da qual uma nação confia a alguns indivíduos o que ela não pode ou não quer fazer. Os pobres fazem eles mesmos seus negócios. Os homens ricos contratam administradores. É a história das nações antigas e das nações modernas. O sistema representativo é uma procuração dada a um certo número de homens pela massa do povo que deseja ter seus interesses defendidos e não tem, no entanto, tempo para defendê-los sozinho. Mas, salvo se forem insensatos, os homens ricos que têm administradores examinam, com atenção e severidade, se esses administradores cumprem seu dever. Se não são negligentes, corruptos ou incapazes e, para julgar a gestão de seus mandatários, os constituintes que são prudentes mantêm-se a par dos negócios cuja administração lhes confiam. Assim também os povos que, para desfrutar da liberdade que lhes é útil, decorrem ao sistema representativo, devem exercer uma vigilância ativa e constante sobre seus representantes e reservar-se o direito de, em momentos que não sejam demasiado distanciados, afastá-los, caso tenham traído suas promessas, assim como o de revogar os poderes dos quais eles tenham eventualmente abusado. Utilizando outra formulação, podemos dizer que a democracia representativa é mais determinada por aquilo que os cidadãos fazem do que pela ação dos seus representantes eleitos. Ora, a democracia representativa tem várias particularidades, as maiores das quais são a impossibilidade de ser imposta e a imperatividade de ser participativa. Não se pode impor a democracia e a liberdade. Ambas têm de ser conquistadas. No limite, apenas podem ser encorajadas. Impor a liberdade é subvertê-la, tal como impor a democracia também o é. A democracia é o melhor dos regimes políticos. Mas tal estatuto não lhe dá legitimidade para ser imposta. Uma coisa é sermos nós próprios a lutar por ela e outra coisa, completamente diferente, é a democracia ser imposta. Principalmente, a terceiros. Alguém disse aos norte-americanos e aos franceses do século XVIII que tinham de viver em democracia. As revoluções nasceram da vontade em ser livre. Woodrow Wilson expressou essa ideia magistralmente. A liberdade nunca nasceu do governo. A história da liberdade é uma história de resistência. A história da liberdade é uma história de limitações ao poder governamental. E não do seu aumento. A singularidade da democracia é as decisões não agradarem a toda a gente. Ou seja, todos, sem, no entanto, serem todos, decidem. O que é uma contradição da vontade geral consigo mesma não confundir com a dantesca ficção de Rousseau através da qual o povo se transforma num simples ser. Num indivíduo. Aqueles que não votaram em quem ganhou, podem pensar que não deram o seu consentimento mas fizeram-no. Dito de outra maneira, recorrendo a John Stuart Mill.
A vontade do povo significa, na prática, a vontade da parte mais numerosa ou mais ativa do povo, a maioria, ou aqueles que conseguem fazer-se aceitar como a maioria. E é assim que deve ser. Se for perspectivada negativamente, a democracia pode ser encarada como uma ditadura temporária. Aqui é pertinente observar que é mais fácil conquistar a democracia do que a manter. Sem a ação diária dos cidadãos, a democracia desaparecerá. Não sou eu que o diz. A história comprova-o, demonstrando que as democracias liberais não são perenes. Steven Levitsky e Daniel Ziblatt alertaram-nos para a possibilidade de poderem ser corrompidas ou morrer, podendo inclusivamente ser subvertidas pela ação daqueles que foram eleitos. Segundo eles, como as instituições formais não são suficientes para a defesa da democracia, é indispensável a existência de uma tríade de elementos: partidos políticos, cidadãos conscientes e normas democráticas sólidas e disseminadas entre a população. Sem estes elementos, dificilmente poderemos estar vigilantes e impedir que as instituições democráticas se transformem em instrumentos de opressão política e social. Neste âmbito, é relevante referir isto. A integridade da democracia portuguesa diminuiu. Ao contrário de Mário Soares, que se posicionou contra os comunistas para impedir uma ditadura de esquerda, António Costa foi incapaz de resistir à tentação e o preço para ser primeiro-ministro foi dar acesso ao poder aos demagogos, totalitários comunistas e bloquistas. Por outras palavras, António Costa sacrificou voluntariamente a democracia aos seus caprichos. O fim do PS democrático representou a consolidação de um neossocialismo caracterizado pelo aumento transversal de poder, pela irresponsabilidade perante a lei e pelo desrespeito da Constituição. É notória uma alteração de comportamento. Até certa altura, os socialistas privilegiaram a legalidade face à ética e moral para justificar as suas posições. Recentemente, passaram também a desconsiderar a legalidade face aos interesses partidários. E que dizer da banalização da autoridade feita pelos governos de António Costa? Que consequências está a ter na nossa democracia? Acrescenta-se a tudo isto o desequilíbrio referido por Solzhenitsyn. A cedência dos governos às exigências das minorias apenas por estas serem ruidosas e mediáticas está a corroer a democracia, o politicamente correto e a cultura, o que são exemplos.